tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia, mais um dia de Veda. E dessa vez, falando sobre literatura, eu quero falar sobre um projeto que eu tenho. Fico muito animado quando eu vejo o pessoal fazendo projetos diferentes, né, para aumentar a abrangência da literatura de cada um, dos tipos diferentes de obras que você lê. E uma das coisas que eu queria fazer dentro desses projetos, um projeto pessoal que eu criei e que eu ainda estou trabalhando nele, é de literatura LGBT, temas e ou assuntos ou autores importantes. Eu comecei a reunir uma lista com esses livros, que ainda não está completa, mas cada dia eu vou procurando mais livros para abranger mais, para tentar selecionar para essa lista. Eu estou me focando primeiramente em 100 livros, então estou procurando histórias deles e autores que vão falar sobre esses temas, procurando o máximo de mídias diferentes, o máximo de tipos de histórias diferentes, até gêneros literários diferentes. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma lista que eu usei nesse site, o List Challenges. Eu acho que eu tenho por volta de 60 livros agora nela. Tem mais alguns que ainda tem que adicionar, mas eu não consigo mais mudar essa lista, eu tenho que criar uma nova. E aqui estão os romances ou outros tipos de livros em cima do tema que eu consegui reunir até agora. Isso aqui é a lista. E eu vou falar um pouquinho dos livros aqui. Tales of the City é como uma reunião de vários livros, é uma série muito longa, falando sobre, se não me engano, São Francisco. Então tem um grupo de amigos de São Francisco e alguns deles são gays. Então por isso que eu coloquei. The Devil's Affair e o Changing Pictures, eles têm mais a ver com esportes. Eles são romances que, pela minha pesquisa, foram muito aclamados, né, pela crítica, mas são muito difíceis de achar. Não sei se eu vou mantê-los aqui na lista. Maurice, que é provavelmente um dos livros dentro do tema mais conhecidos, ou um dos mais antigos. The Picture of Dorian Gray, também um dos mais conhecidos. Do Christopher Isherwood, e eu vou ter tanto Christopher and His Kind e o A Single Man, que eu não lembro exatamente como ver a tradução para o Brasil. Nós temos, eu acho que os dois livros aqui, ou temos pelo menos o filme do A Single Man. É que ele vai tratar pelo menos de forma, em um deles, eu acho que no Christopher and His Kind, de maneira biográfica, a experiência de vida dele aqui na Alemanha, se eu não me engano, e quando está começando o auge do nazismo. Single Man já é ficcional, sobre um homem que chega ali na meia-idade, ele perdeu o parceiro, né, o esposo, ele está tentando lidar com isso. Giovanni's Room, ele segue mais ou menos a mesma linha do Christopher and His Kind, também é conhecido por causa disso. The Line of Beauty, ele é, até certo ponto, ele é um clássico. Eu acho que alguns estudantes de literatura americana acabam estudando esse livro aqui. De novo, a maioria deles eu cheguei pela sinopse, eu cheguei para algum tipo de pesquisa. Eu vou juntando eles aqui exatamente para tentar descobrir, para ler eles um dia e tentar descobrir como é que está esse panorama, né? Eu não estou indo só atrás de livros que eu já conheço. At Swim, Two Boys, é um livro já um pouco mais recente, sobre memórias. The Charioteer, Mary Renault, um pouco menos conhecido, mas não deixa de ser, digamos, um clássico do LGBT. Olho de Boto, do Salomão Laredo, que é um brasileiro. Outro brasileiro, do Adolfo Caminha, O Bom Crioulo. Ele é reconhecido como uma das primeiras obras de ficção literária em cima do tema. O Bom Crioulo vai falar sobre o romance de um escravo, ou senão ele trabalhava no navio, e um dos oficiais dessa embarcação. Luz de Emergência Se Acenderão Automaticamente, da Louisa Geiser. Esse eu já li. Ele é um infanto juvenil, ali para quem está começando a adolescência. É um livro até interessante, eu tinha menos expectativa para ele. Anatomia da Noite, do Márcio Eljak, também é brasileiro. Aqui já é sobre poemas, então. Masculine Beauty, a collection of Walt Whitman's poetry of same-sex affection, para de novo mudar essa coisa do gênero, ter, né, mais alguma coisa. O Absolutista, do John Boyne,
saiu alguns anos atrás. Jeremy Bowen tem feito muito sucesso com os outros romances dele, por isso eu fiquei curioso para ler esse. Brokeback Mountain, se não me engano, é uma novela pequena. Ela fazia parte de um conjunto maior reunido no livro. The Golden Boy, da Abigail Tartellin. Já ouvi falar muito bem desse livro. E, se não me engano, vai ser mais ou menos como Middlesex. Ele vai tratar de um garoto que é hermafrodita. Queer, do William Burroughs. O Queer é uma continuação, uma novela continuação de um outro romance dele. Me recomendaram ler primeiro outro romance, mas eu coloquei ele aqui na lista sozinho porque ele é o único que trata exatamente do tema. Quanto a Inglaterra Dorme, dentro da literatura inglesa, esse é um pouco mais conhecido. Triângulo Rosa, ele é sobre o nazismo, sobre como o nazismo via essa questão, como as pessoas eram divididas, né? Tinha as pessoas que eram judias e tinha as pessoas homossexuais também, eram negras, e cada um deles recebia uma denominação. Call Me By Your Name, eu não lembro muito porque eu coloquei esse aqui, eu realmente deve ter sido pela sinopse, como eu cheguei nele. Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel, é um quadrinho, ela é a mesma que fez o Fun Home. Fun Home eu falei um pouco dele quando eu li esse no começo agora desse ano. E eu estou para ler o Você é Minha Mãe para o Clube de Leitura dos Expanadores. Aqui ela vai tratar sobre a família dela. No Fun Home, ela fala sobre o pai dela, que ela descobre que era homossexual também. E no Você é Minha Mãe, ela vai investigar a relação que ela teve com a mãe. Então, né, fazer um contraponto. Do Michael Cunningham, que é o mesmo ator de As Horas. Uma Casa no Fim do Mundo. As Meat Loves Salt. Sal é uma analogia muito utilizada nesses livros, principalmente romance entre mulheres. Do David Levitt, The Lost Language of Cranes. O livro do Sal, da Monique Truong, de novo, mais uma relação com o sal, que nem tem aqui o preço do sal, da Patricia Highsmith, o preço do sal que foi colocado como Carol aqui no Brasil, e na verdade, acho que mesmo nos Estados Unidos ele recebeu o nome de Carol depois. As Horas, do Michael Cunningham, eu só vi o filme. Flores Raras e Banalíssimas, que fala ali do romance da Elizabeth Bishop, daquela atriz, que eu não lembro o nome agora, Lotte, é isso? Lotte de Macedo Soares. A Cor Púrpura, da Alice Walker, um dos clássicos de literatura americana que eu tô louco pra ler. Hero, do Perry Moore, eu já ouvi como audiobook. Hero, do Perry Moore, ele é um young adult que tem lá seus pontos bons, mas não fica muito além disso. Dois garotos beijando. Do David Levithan, aqui eu quis colocar esses tipos de young adult. Another Country, do James Baldwin. O Imoralista, né, do André Guidé. Esse parece que tem uma história um pouquinho mais pesada. Temos Os Contrafeitores também, do André Guidé. Eu tô com outro livro dele aqui, que é o Pombo Torcas, que ainda tem que colocar nessa lista, então, outro dele. Depois temos A Map of the Harbour Island. Não é também muito conhecido, é mais um romance que me pareceu interessante. E depois vai ter uma sequência de peças. Temos Angels in America. Temos Amor, Valor e Compaixão. Eu nunca vi a peça, mas eu já vi uma adaptação para o cinema dela, que ficou muito bem feita, muito bonita. É uma história muito sensível, eu queria então poder ler a peça em si. The Normal Heart, que eu acho que virou Coração Normal, também virou filme recentemente com Marco Ruffalo e mais alguns atores. Também é muito bonito. O The Normal Heart principalmente trata ali da época da AIDS. The Laramie Project. E depois, saindo um pouco das peças, a gente vai pros... Coloquei aqui algumas biografias ou autobiografias. Temos aqui a biografia do Alan Turing, que foi pelo menos um dos grandes inventores ali dos computadores e de todo o processo por detrás do computador. Temos o Redefine Realness, que é dessa Janet Mock, que é uma jornalista e mulher transexual. Temos Woman in the Making, que é de uma drag, Rory, do Rory Neal. E aqui Letting It All Hang Out, que é a biografia do RuPaul. RuPaul provavelmente é a drag mais conhecida que a gente tem por aqui. Miss Lade. Miss Lade é um romance
É um romance ali do, acho que se não me engano, anos 50, sobre aquela questão dos homens que se casavam e tinham família, filhos, mesmo não querendo ter aquela vida e começavam a fugir disso. A Canção de Aquiles, que é um pouco puxado para o histórico, mas é claro, ele pega essas referências históricas de lendas e transforma elas, né, e dá uma outra virada ficcional. Mysterious Skin, esse que tá até com a capa do filme, para que foi feita. Nunca vi o filme, mas sempre fui meio interessado. Dream Boy, The World of Normal Boys, e depois a continuação dele, se não me engano, que é esse Robin and Rudy, e também de novo do mesmo ator, que é esse, não sei falar o nome dele, You Can Say You Know Me When. Então esses 3 romances do mesmo autor são todos em volta dessa coisa do descobrimento das pessoas e como que era isso nos Estados Unidos um certo tempo atrás. The City and the Pillar, temos Prayers for Bobby. Esse aqui também virou filme, é uma história sobre um garoto que se revela ali para a família, que é extremamente religiosa. Ele se mata porque eles não o aceitam, e a transformação da mãe dele depois da morte desse filho. Rupert Jungle. Temos Cruising Utopia. Cruising Utopia já é mais um ensaio realmente do que um romance. Stone Butch Blues, também no mesmo sentido. And the Band Played On, também vai falar sobre a questão da AIDS. Por enquanto são esses catalogados, tem muito mais para colocar. Tem ali a biografia da Nelly People no meio, que eu quero colocar ainda. Tem o Lugar Sem Limites, que eu acabei de ler, do José Donoso. E eu queria principalmente de vocês então recomendações. Se vocês já leram livros dentro do tema, seja lá de que tipo de gênero for, façam recomendações, que eu tenho que aumentar essa lista ainda. E eu vou atrás de conhecer esses livros. Para mim é um pouco difícil encontrar livros que não fossem simplesmente historinhas em cima do tema. Que não fossem, sabe, esses romances meio que de banca. Que eu queria divergir só um pouco disso. Mas se vocês gostaram do vídeo, então dá um joinha, ou coloca nos seus favoritos. Lembra das redes sociais do Mafagafolândia, Mafagafo no Instagram e no Snapchat. E eu vejo vocês por aí.